fala um pouco sobre o seu mestrado, antes da gente fazer o nosso bate-bola, que eu preparei aqui. Que tem que ser perguntas muito rápidas, pode ser uns 10 segundos, menos de 10 segundos, tipo 3 segundos. Mas antes, fala do seu mestrado. Como é que foi seu mestrado? Qual foi a universidade? Eu vou focar aqui muito no mestrado também, porque eu vejo que muita gente não sabe das informações. E eu sofri isso na pele. Porque eu me ferrei muito no mestrado na Universidade de Lisboa, porque não tinha informação, né? As pessoas vêm fazer mestrado porque o fulano que você conhece está fazendo e pergunta pro fulano. Então, não tem testemunho de outras pessoas. Quando eu cheguei na Universidade de Lisboa, eu vi que todo mundo pensava igual a mim, mas ninguém falava. Então, qual é a sua experiência? Você indica, você não indica? Você fez em qual área? Como é que foi? Então, eu fiz também na Clássica, que é a Universidade de Lisboa. E, na verdade, eu ainda não terminei. Eu preciso fazer a Mas tese. o seu foi o prático. Exato. O meu foi científico. O meu não foi. O meu foi prático. Então, foi 1 ano e meio de aulas presenciais. E depois teria ali a tese, que é para finalizar. Mas eu já pedi prorrogação umas 2 vezes. Eu pretendo finalizar esse ano. Em Portugal, em geral, as informações não estão assim na internet como é no Brasil. No Brasil, você pode falar sobre qualquer coisa. Como fazer um arroz, como fazer uma pipoca, não sei o que. Vai estar lá, sabe? Aqui em Portugal, não. Você tem que fuçar até encontrar as informações. E isso é tanto para a informação do mestrado, quanto também para os assuntos da matéria que você vai estudar. Você vai ter que sentar a bundinha na cadeira na biblioteca e estudar, porque as informações não estão na internet, estão nos livros. É diferente. Tá? Minha experiência foi um pouco traumatizante, porque eu fiz Direito Comercial Internacional. E essa era uma das minhas matérias. Mas o meu era marítimo. Marítimo. Então eu tive marítimo na... Você falou comigo na época, eu acho. Foi a primeira vez que eu reprovei na minha vida. Foi... Manoel Januário? Tá. Mas por quê? Porque assim, eu, por exemplo, no Brasil, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, durante 5 anos. E não foi tão complicado como trabalhar o dia inteiro e estudar à noite fazendo mestrado aqui. Mas você estava na empresa. Eu estava na empresa. Então, assim, eu estava trabalhando e estudando. Meu conselho é, se você consegue vir pra cá e só estudar... Exatamente. Melhor. Aí o mestrado corre. Exato. Porque, assim, se você tem que trabalhar... Então, assim, primeiro, eu estava aprendendo o português de Portugal, porque é tudo novo. Eu não conseguia entender os professores primeiro. A forma que o mestrado corria era os alunos que davam aula, então praticamente assim, era um seminário, o aluno tinha que apresentar e o professor fazia uns apontamentos e tal. Na verdade, ele fazia esculachava a pessoa, né? Então, e daí no final do semestre teria as provas. Então, assim, não é igual na minha universidade do Brasil, a cada 3 semanas você tinha uma prova, o professor explicava, você fazia a prova. Ali não. E outra, era a primeira vez que eu tinha contato com leis internacionais. Então, eles também mandavam você ler em outros idiomas? Sim, tinha o inglês, o espanhol. Italiano. O meu até em alemão. Sério? Eles davam a opção de comparação. Se eu quisesse comparar, por exemplo, a Constituição da Alemanha com a portuguesa. Mas no meu caso, não falo alemão. Tô tentando, né? Mas ainda não cheguei lá. Eu fiz uma vez com a Constituição da Espanha, porque o espanhol é mais parecido. Sim, é mais tranquilo. Mas, assim, o que eu tava falando mesmo? Das provas. Isso. Então, assim, você ia deste tamanho, assim, provas não, leis, convenções. Era a primeira vez que eu tava lidando com convenções, porque no Brasil a gente vê direito internacional muito superficial. Então, eu não sabia qual era a lei que eu ia aplicar, se era da União Europeia, se era de Portugal, se era a internacional. Ninguém me explicou, porque as pessoas que estavam fazendo aquele mestrado já vinham da Universidade de Lisboa e eles já têm isso. Já estão acostumados com aquele ritmo, né, também. E uma vez eu fui perguntar... E não trabalham. Porque é mestrado integrado. Normalmente eles estão fazendo um estágio, ou às vezes nem estão fazendo estágio. O que eu senti de diferença é que aqui uma pessoa de 24 anos... ainda mora com os pais ainda bancam. Na minha realidade... Ainda não é advogado. No Brasil a gente se forma com 21, 22 anos. Exato. E já é advogado. E assim, eu sempre fui muito independente. Então eu sempre tive que trabalhar. Eu trabalho desde os 15. Então assim, em que mundo que eu ia ter tempo de 4 horas da tarde, sei lá, numa terça-feira tá na biblioteca? Não dá, cara. Eu tinha que trabalhar. Sabe? Tinha aluguel, coisa pra pagar. Então assim, eu achava um pouco unfair, tipo, injusto, sabe? Enfim, eu tava ali, era também um mestrado pós-laboral, então eles tinham consciência que as pessoas estavam estudando, enfim, mas era muito diferente, porque ninguém explicava. Uma vez uma menina perguntou, professor, mais ou menos como é que a prova funciona? E daí ele começou a rir, estuda.
Eu sei que para algumas pessoas é pedir muito. E daí gente... Precisa responder assim, né? Eu sou de outro país, sabe? Eu não faço ideia de como funciona. Então, foi muito assim. Eu trabalhava o dia inteiro, ia pra aula e fim de semana era fazendo os seminários para apresentação. Óbvio, foi minha porta de entrada para Portugal. Então, não posso reclamar. Preciso terminar a tese. Preciso. Sabe? Acho que é uma experiência válida. Mas talvez eu... Não sei se isso vai me prejudicar na minha tese, mas talvez eu escolheria, assim, uma outra universidade. Porque eu já ouvi falar de outras universidades. E a gente não é... Eu não tenho uma referência boa de alguém que fez mestrado nessa que a gente escolheu. E teve reportagem na CNN também, né? É xenofobia pra caramba, Exato. Um monte de coisa. Eu falo mesmo. Então, assim, eu... E com os próprios portugueses mesmo também, não é só com brasileiro, não. Eles são terríveis. Eu tenho uma amiga, colega, enfim, portuguesa, que fez o mestrado comigo, e ela dizia que na universidade eles incentivam a competição. Entendeu? Então, de pessoas, sei lá, ia apagar o quadro pra te não copiar, porque se tu copiar, pode ser que tu tire a nota melhor. Nossa, que horror, meu Deus. E, tipo, as formas que as atividades ocorrem. Então, é completamente diferente no Brasil, porque na universidade que eu estudava... O Brasil um dá cola pro outro, brincadeira. Não, tem um manual, né? O manual do direito do trabalho. Todo mundo vai pegar uma parte, fazer um resumo e compartilhar. E se ajudar, exatamente. Isso não vai acontecer aqui. Porque a mentalidade não só dos portugueses, eu acho que dos europeus em geral, é que se eu dar a resposta pra ele vai passar por cima de mim. Então, cada um por si. Eu comecei a ficar um pouco assim, pra ser bem sincera. Sério? Porque pra me defender, entendeu? Se ninguém vai me passar, eu também... Não com os brasileiros, obviamente, né? Mas, assim, em alguns aspectos eu comecei a ser mais egoísta, digamos assim. Porque eu não tinha outra forma, sabe? Mas eu acho que eu não posso, a minha experiência, invalidar a situação toda. Eu acho que me fez crescer, me fez evoluir em alguns outros aspectos, sabe? Eu tiro... O mestrado pra mim foi um aprendizado de vida. Isso. Mas não... Pra vida profissional, não tirei nada de lá. De verdade. Não me trouxe retorno financeiro, não me trouxe cliente, não me trouxe bagagem pro que eu trabalho hoje em dia. É meramente... Se eu finalizasse pra valer o meu mestrado, seria mero status. Você não finalizou ainda? Não. E já tem tempo, né? Porque eu comecei em 2018. E não é uma prioridade da minha vida agora. Não é minha prioridade também. Tanto que eu tô assim, Mas essa vez agora é a última vez que eu posso prorrogar, né? Fazer o pedido de prorrogação do prazo. Eu não sentia prazer, eu não sentia... Sabe? Não. Parecia um peso em cima de mim. Eu tô inclusive, tratando até hoje meu mestrado em terapia. Você também? Não acredito! Nossa, quantas vezes eu ia chorando pra terapia. Tô chocada. E daí a minha terapeuta me trazia assim, André, lembra do foco. Sabe? Daí ela me ensinou várias estratégias, assim, não de acredito. Tentar olhar a situação de outra forma pra eu conseguir levar. Quantas vezes eu tenho, assim, foto minha acabada de chorar, assim, mandando pros meus pais, porque eu não aguentava mais. Assim, foi uma experiência muito, muito, muito... É porque, pra mim, pelo menos na Universidade de Lisboa, não é o fato do estudo em si. Assim, pra mim, pela minha personalidade, é um pouco difícil o mestrado que eu escolhi, que é o científico, porque é muito sozinho, né? E eu sou uma pessoa que eu... também. Sim, mas pelo menos, assim, é ruim igual, né? Mas, no mínimo, tem uma prova que é um pouco mais diferente, a metodologia. O meu não tem prova. É a apresentação pro professor que ele só esculacha. Você tendo que fazer sozinho tese pra cada uma das matérias. Então, assim, é totalmente solitário. E eu sou uma pessoa comunicativa, extrovertida. Eu gosto de contato com as pessoas. Então, eu ficar sozinha numa biblioteca tendo que fazer uma coisa é a morte pra mim. Então, eu tô analisando isso na terapia de verdade. Sobre o meu mestrado. Se eu vou escolher uma outra opção. Não é uma prioridade pra agora. Se eu vou fazer em Barcelona. Se eu vou querer voltar pra cá. O que eu vou fazer na minha vida, entendeu? O que eu aprendi é que, assim, eu não pretendo desistir, né? Eu quero finalizar. Mas se eu desistir também não tem problema nenhum. Porque eu senti, assim, que... Não sei, tem coisas que a gente... Certas humilhações que a gente não precisa passar. Não é sobre... Foi ali que eu... Aquela, né? Não, mas sinceramente, foi ali na universidade que eu parei pra prestar atenção que um diploma não diz nada sobre a pessoa.
É isso. E olha, eu vou te contar. Eu sempre fui muito de estudo, mas agora eu já não sou mais assim. Cara, um diploma é só um papel, não significa que você tem conhecimento. Exatamente. A quantidade de advogado que eu vejo ganhando dinheiro e com cliente, com uma equipe e tal, não sei o que, nada que eu aprendi na faculdade hoje em dia, sabe? E eu vim de uma bolha do Rio de Janeiro que... No escritório que eu trabalhava, eles selecionavam as faculdades que eles escolhiam pra trabalhar. Então, eu estudei na FRJ, que é uma faculdade conceituada no Brasil, e aqui eu sou nada. Tipo assim, sabe? Eu ter estudado na FRJ não me diferenciou em nada no meu trabalho hoje em dia como advogada imigratório. E tem muito advogado muito melhor em termos de várias coisas que não é formado numa universidade. Então, assim, eu desconstruí esse pensamento que na minha bolha eu tinha, entendeu? Exato. E foi aqui que... E eu acho que tudo isso que fez diferença na minha vida, assim, de crescimento. Porque foi o que você falou, as pessoas de onde você é te olham agora e não te reconhecem. Tipo, você mudou. E comigo é igualzinho. Eu sinto a mesma coisa.